Adubação verde, uma técnica sustentável que garante a produtividade no campo sem agredir a natureza. O cultivo de plantas no meio de uma plantação nutre o solo e diminui o uso de fertilizantes químicos. No Conexão Unesp, a professora Soraya Gasparetto fala sobre o livro A Razão e o Voto, Diálogos Constitucionais com Luiz Roberto Barroso, que vai ser lançado na semana que vem. Começa agora a Unesp Notícias desta segunda-feira, 26 de março. Boa tarde. A gente começa esta edição com uma técnica agrícola sustentável de baixo custo que ainda diminui o uso de fertilizantes químicos. É a adubação verde, o uso de uma planta para nutrir a terra para outra planta. Se não fosse planejada, essa vegetação poderia representar um risco ao desenvolvimento da cana-de-açúcar. Mas a realidade é bem diferente. Nessa propriedade rural em Pederneiras, os produtores utilizam a chamada adubação verde, uma técnica agrícola sustentável. Nela, espécies de plantas como as crotalárias têm a missão de preparar e nutrir o solo, para que outros vegetais cultivados encontrem condições ideais de crescimento. A cultura da cana é assim, você cultiva ela, corta, no ano seguinte ela mesmo brota, e você consegue fazer isso sucessivamente durante alguns anos, em média uns 5 anos. Nesse período de 5 anos, logicamente, você está cultivando uma cultura que está colhendo, está extraindo alguns nutrientes. E de certa forma, você vai, com o tempo, pode ir empobrecendo esse solo, né? Então, nessa renovação, você pode utilizar esse cultivo com esses adubos verdes para estar recuperando e mantendo essa fertilidade do solo. A adubação verde, geralmente feita com o uso de plantas leguminosas como a soja e o feijão, garante um solo forte e muito mais produtivo. Elas melhoram não o aspecto químico, porque ela tem uma capacidade de uma interação com bactérias nas suas raízes, e essas bactérias têm uma relação simbiótica, isto é, uma ajuda a outra. De que forma? Essa bactéria ela coloniza essas raízes das leguminosas e tem uma capacidade de fixar o nitrogênio que tem no ar, na atmosfera, fixam nas suas raízes. Geralmente são plantas que têm um enraizamento bastante vigoroso, bastante forte, né? E acabam também melhorando a própria estruturação. Em algumas situações que o solo está compactado, existem algumas espécies que têm essa capacidade desse desenvolvimento radicular, melhorando também essa descompactação, né, do solo. A adubação verde é uma técnica muito democrática. Além da cana-de-açúcar, ela também pode ser utilizada em áreas menores, como é o caso dessa propriedade de produtos orgânicos. O Miguel aderiu à alternativa verde há 5 anos como complemento a outros métodos orgânicos. Ele planta tomate e abobrinha italiana nessa área de 20 mil metros quadrados, também em Pederneiras. O solo é vivo, né? Um organismo vivo, né? Então a gente depende muito de micro-organismos dentro do solo. E as raízes dessas plantas, elas beneficiam o desenvolvimento desses micro-organismos, né, desses rhizóbios, das bactérias que precisam disponibilizar os nutrientes para a planta. A planta sozinha, ela consegue absorver nutriente, mas se ela tiver o benefício das bactérias, de todo esse sistema vivo dentro do canteiro, ela otimiza a absorção dos nutrientes. Todo esse cuidado garante uma colheita farta o ano inteiro. Só de abobrinha, ele produz hoje o dobro do que conseguia nos 2 primeiros anos de cultivo. Outra vantagem da adubação natural é que ela contribui para a diminuição do uso de fertilizantes químicos, prejudicial ao meio ambiente. Nos primeiros anos você vai continuar colocando uma quantidade de adubo recomendada normalmente, né, para um solo novo. Mas à medida que a cada ano você vai fazendo um ciclo de adubação verde de 3 meses, essa matéria orgânica vai aumentando e a vida no solo vai aumentando também. A semana começou com chuvas por causa da chegada de uma frente fria. São as águas de março encerrando um mês que teve precipitações acima do esperado. O mês de março se apresentou bem chuvoso em relação à média, mas como a precipitação ela tem um desvio padrão muito grande,
Então ele ficou bem caracterizado, bem chuvoso, mas não tem nada que seja muito discrepante do que a gente analisa. A semana já começa com um tempo instável, com muita nebulosidade, devido à passagem de uma frente fria sobre o estado de São Paulo. Isso provoca muita nebulosidade e também chuvas sobre o estado e que acabam dando uma derrubada nas temperaturas. A frente fria se afasta do estado nesta terça-feira e diminui a nebulosidade em todas as regiões, mas ainda são previstas pancadas de chuvas à tarde. Em Bauru, a umidade do ar agora é de 95%. Os ventos sopram a 7 km por hora. Nesta segunda, os termômetros variaram entre 20 e 25 graus. Para amanhã, a mínima prevista é de 23 e a máxima de 32 graus. Na segunda-feira que vem vai ser lançado em São Paulo o livro A Razão e o Voto, Diálogos Constitucionais com Luiz Roberto Barroso. A obra é resultado do trabalho do Núcleo de Constituição e Justiça, formado por pesquisadores da Unesp em Araraquara e da Fundação Getúlio Vargas. Nela, 15 professores apresentam críticas à atuação do Supremo Tribunal Federal e a livros já publicados pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Convidado para uma tarde de debates, o ministro contra-argumentou as críticas e o resultado desse evento virou o livro A Razão e o Voto. Quem nos conta detalhes sobre a obra é a professora Soraya Gasparetto, que ministra a disciplina Direito Constitucional no curso de Administração da Unesp em Araraquara e atua também no mestrado em Direito em Franca. Ela foi responsável por um dos capítulos do livro. O fundamento da maioria das críticas era a crise política institucional e o papel do Supremo Tribunal Federal. Qual que é o papel do Supremo Tribunal Federal nessa situação de crise que o país vive na atualidade? A grande preocupação dos teóricos é que o Supremo Tribunal Federal acaba sendo um player muito importante no jogo político. Ele decide muitas coisas muito importantes e isso tem uma série de consequências sociais, econômicas e políticas. Só que o Supremo Tribunal Federal não é um órgão eleito democraticamente, então ele não tem legitimidade democrática para tomar algumas decisões, né? E aí esse problema de qual é o limite de atuação dos ministros, né? Até onde pode se estender esse poder que eles têm. O Supremo Tribunal Federal, ele deveria proteger a Constituição e os direitos fundamentais, né? Especialmente os direitos relativos a minorias. E nesse sentido, ele é uma força contramajoritária. E também ele é uma força contramajoritária no sentido de que, dentro do sistema de freios e contrapesos, o sistema democrático de freios e contrapesos, ultimamente no Brasil nós temos um posicionamento bastante alinhado entre o poder executivo e o poder legislativo. E nesse sentido, a atuação do poder judiciário acaba sendo sumamente importante para ser uma força contramajoritária. O artigo que eu escrevi com o professor Dimitri foi nesse sentido, de que o Supremo Tribunal Federal ele não vem desempenhando adequadamente esse papel de ser uma força contramajoritária e de ser um defensor dos direitos fundamentais, porque ele vem desempenhando uma função política muito forte, né? Na época do mensalão, na época da atuação da Lava Jato, ele decide muitas questões penais e dá menos importância, ou acaba atuando menos na área relativa aos direitos fundamentais. E dentro dessa ideia de criticar o Supremo Tribunal Federal, a gente apresentou 5 sugestões para a otimização da atuação do Supremo Tribunal Federal. Então, a nossa primeira sugestão seria da diminuição de competências. O Supremo Tribunal Federal ele tem muitas competências, o que tem como
tem como resultado muitos processos em andamento e um número tão grande que acaba prejudicando a atuação do Supremo Tribunal Federal. A nossa segunda sugestão era a eliminação do controle difuso de constitucionalidade. Então, nós temos dois sistemas no Brasil, o sistema concentrado e o sistema difuso, e a soma desses dois sistemas, sem os filtros, né, quer dizer, com tantas competências, tem como resultado, acarreta um número totalmente surreal de processos para o Supremo Tribunal Federal julgar, mais de 1 milhão de processos tramitando, o que inviabiliza mesmo a atividade do tribunal, né? Uniformizar os modelos de controle de constitucionalidade. Nós temos no Brasil a ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade, a ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade, a ADPF, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, e ainda a Declaração de Inconstitucionalidade por Omissão. São 4 modelos diferentes, com a mesma finalidade, declarar inconstitucionalidade. Isso gera um sistema super complexo, difícil de se trabalhar, difícil de se entender, e então, se houvesse um único procedimento de declaração de inconstitucionalidade, nós teríamos um sistema muito mais racional, e essa é a nossa terceira sugestão. A nossa quarta sugestão é tornar o processo mais transparente. O processo, ele é uma arma invisível de poder. Permite, por exemplo, que um processo demore muitos anos para ser julgado. E tudo com base no fundamento dessa questão, que é a questão processual. Então, a nossa sugestão seria tornar o processo mais transparente através de um código de processo constitucional, através de um procedimento que fosse absolutamente regulado. E a nossa quinta e última sugestão é modernizar o processo, extinguindo alguns tipos de procedimento que a gente entende que não são adequados para o controle de constitucionalidade, como as medidas liminares, o voto individual, e entre outras questões técnicas que prejudicam, na nossa opinião, a atuação do Supremo Tribunal Federal. Enfim, a gente buscou com isso contribuir com uma melhor sistematização, uma maior racionalidade da atuação do Supremo Tribunal Federal. E foi disso que nós tratamos no nosso livro, e é nisso que nós trabalhamos nas nossas pesquisas. A gente fica por aqui, mas se você quiser rever o conteúdo desta e de outras edições, acesse o site da TV Unesp ou a página no Facebook. Até amanhã. Tchau. Thank you.